down as he hit the hardwood, and I think. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito do jogo 2 que tivemos entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers, Orlando Magic e Boston Celtics, e também o fatídico jogo entre Houston Rockets e Golden State Warriors. Vou seguir na ordem cronológica, trazendo os acontecimentos, porque dois dos jogos foram bons, mas não foram a expectativa. Um jogo foi excelente, na minha opinião, e acho que o jogo que todo mundo queria ver, o jogo que as pessoas estavam mais ansiosas para assistir, tivemos o maior pesadelo do time da Ponte Dourada. Daqui pra frente eu não sei mais como que vai ser o desenrolar dessa série entre Houston e Golden State. Acredito eu que possa ser esse o acontecimento que vai desencadear o final da série prematura do que a gente esperava, mas eu vou fazer todas as minhas análises, assim, o meu ponto de vista sobre a série quando a gente chegar nela. Vamos do início, começando pelo jogo do Boston Celtics e Orlando Magic. Mas antes da gente começar, se você tá chegando por aqui agora e você gostar desse vídeo, no final, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, vai estar contribuindo muito pro meu trabalho. E se você já for no Trash Talker Raiz, você vai deixar aquele likezão, porque esse vídeo foi feito especialmente pra você. Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Orlando Magic e Boston Celtics, talvez a série na qual temos a maior inversão de papéis em questão estatística. Por quê? Um time é o top 2 defesa, que é o Orlando Magic, e o outro time é o top 2 ataque, que é o Boston Celtics. E tudo que um time tem de poderio ofensivo, tipo bolas pra 3, todo mundo arremessando, aquele espaçamento na quadra que é surreal, o outro time não tem. O outro time tenta jogar na fisicalidade, tenta jogar num contra um, tenta jogar no pick and roll agressivo pro aro, porque realmente a falta de arremessadores é algo preocupante nesse Orlando Magic. Mesmo assim, essa partida, eu sinto que foi a maior chance do Orlando Magic ganhar fora de casa. Porque se você pegar o ambiente, depois daquele último jogo que eu comentei com vocês a respeito da lesão do Jason Tatum, que ele bateu o pulso no chão, que o Joe Mazzulla falou pra ele levantar, tipo, levanta aí, seu moleque. Ele levantou, ele foi poupado pra essa partida, ele ficou inclusive lá no banco de reservas com uma wristband, né, uma munhequeira ali pra dar aquela sustentada no pulso dele, porque ele deve ter tido uma microlesão no pulso, vai ficar uns dias de fora. Só que aquilo que a gente também já tinha comentado sobre o elenco do Boston Celtics ser um elenco com muita abrangência de jogadores, muitos jogadores competentes para entrar, para substituir, a gente viu alguns momentos interessantes, como o do Jaylen Brown sendo a primeira opção ofensiva, ele sendo o 0-1 dessa equipe. Eu sempre achei que ele tinha possibilidade de ser o melhor jogador de um time, e ele só não é porque ele dá um passo para trás sendo complementar ao Jason Tatum, e ele se mostrou um cara totalmente competente de levar o Boston Celtics a ganhar a série, mesmo se o Jason Tatum precisar ficar de fora de mais jogos. O homem terminou com 36 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 1 roubo de bola e os incríveis 12 arremessos convertidos de 19 tentativas, sendo 5 de 3 pontos com 7 tentativas para 3. Então, mano, foi uma partida excepcional do Jaylen Brown. Toda vez que o Orlando Magic tentava chegar mais próximo, vinha lá o Jaylen Brown e matava uma bola, vinha lá o Jaylen Brown organizando a partida, e algum dos jogadores excepcionais que o Boston Celtics tem, como o Peyton Pritchard, por exemplo, que foi eleito sexto homem do ano, vinha e fazia uma pontuação legal, vinha o Porzingão jogando dentro do garrafão porque ele ficou zerado para 3 pontos, mas mesmo assim pareceu não fazer nenhuma diferença pro ataque do Celtics, que continuava fluindo numa velocidade muito boa. Tanto que o Porzingão terminou com 20 pontos, 10 rebotes, 2 roubos de bola, 2 tocos e ainda uma testa aberta, né? A gente não sabe se foi OKC, se foi UFC. Toma, cotovelada, posso estar enganado, mas foi do Goga Bitadze no Kristaps Porzingis, ele abriu a testa, mano, foi uma cena meio forte. Só que ainda assim, ele foi pro vestiário, secou o sangue, colocou um band-aid na testa e voltou rindo, cara. Isso é loucura, mano. O Boston Celtics parece que está gostando muito desse ambiente de fisicalidade, de playoff ali, pegadão, que os caras, até mesmo quando o maluco tá sangrando, eles estão dando risada, velho. E se isso não tirou o Kristaps Porzingis dessa série, mano, pode ficar tranquilo que ele vai ficar até o final. O Derrick White simplesmente é um cara sensacional. Pô, 17 pontos, 1 roubo de bola, 6 rebotes, 5 assistências, 3 bolas pra 3 de 10 tentativas. Foi um aproveitamento abaixo, só que essas 3 bolinhas veio já nos momentos finais, onde o Orlando tentou fazer uma corrida pra voltar no placar, mas sempre que o Orlando tentava encostar, o Boston abria, sabe? Foi aquela corrida atrás do prejuízo. Depois que o Boston abriu ali, já no primeiro quarto, uns 10 pontinhos, o Orlando ficava tentando encostar, o Boston abria. Ficava tentando encostar, o Boston abria. Aqui tivemos mais próximos ali, foi no momento em que o Paulo Banchero fez uma corrida boa ali no final do terceiro, no começo do último quarto, final do terceiro quarto, onde ele matou umas bolinhas pra 3, matou umas meia distância, forçou umas jogadas individuais lá dentro, e aí o Orlando encostou. Assim, ficou por 6 pontos, eu posso estar enganado. Aí veio Derrick White, bola pra 3. Já que ninguém tava matando, Derrick White matou, depois Jaylen Brown matou, e aí eles voltaram pra 10 pontos e não conseguiram mais encostar no placar. Jrue Holiday, gigante, 11 pontos.
Não matou bola pra 3 também, mas contribuiu com 6 assistências e 4 rebotes. Al Horford, 9 pontos. 5 jogadores do Celtics passaram de 10 pontos. Um passou de 20, outro passou de 30. E, velho, essa profundidade no elenco dos caras dá medo em qualquer adversário da Conferência Leste, velho. Pelo lado do Orlando, assim, quais são as observações? Ainda é um time de 2 jogadores. Por exemplo, Franz Wagner, 25 pontos, 2 roubos de bola, 4 assistências, 4 rebotes. Todo canto da quadra. Converteu 50% de quadra, 10 de 20 arremessos. Porém, ele não tá achando o ritmo dele que ele tinha ali posso dizer ali nas 2 primeiras temporadas dele de Orlando. Agora que ele já é um pouco mais veterano, parece que o cara ficou mais forte, ficou mais agressivo, joga melhor dentro do garrafão, joga melhor no post, só que o arremesso pra 3 dele, ele não achou mais o ritmo. Tem partida que ele fica 50% de 3, tem partida que ele fica 1 de 7, como foi no caso dessa noite. Paulo Banqueiro só tá faltando fazer chover, também tem um problema no arremesso, né, porque 2 de 6 de 3 pontos, 6 de 11 nos lances livres, ele precisa calibrar essa mão aí, porque ele foi muito bem na partida, independente do aproveitamento de lance livre 3 pontos, 32 pontos, 7 assistências, 9 rebotes, 2 tocos. Paulo Banqueiro, ele sempre está disposto a defender o cara mais agressivo do time adversário e ser a primeira opção ofensiva, então não tem como colocar a culpa nele. Agora, alguns nomes que a gente precisa falar aqui, velho. Wendell Carter Jr., baita jogador, tá? Enquanto eu sempre falei, cara, quem tava escalado ao Pope foi uma baita aquisição pra poder espaçar a quadra, matar a bola pra 3, defender perímetro. KCP terminou 0 de 6 pra 3 pontos. 1 de 9 de quadra. 3 pontos pra um homem e 4 rebotes, cara. Me explica por que o KCP desaprendeu como arremessa depois que vestiu a camiseta do Orlando Magic. Esses 22 milhões que ele tá ganhando anualmente não está valendo a pena. Ele é o cara que é pra esse momento. E, mano, o Orlando pagou ele pra isso, pra playoff, pra ele matar 3 bolinhas pra 3 quando precisasse. Esse foi o jogo que eles mais tiveram chance de ganhar do Boston Celtics e os principais jogadores não entregaram. Enquanto isso, o Wendell Carter Jr. fez 3 bolas pra 3 de 3 tentativas, saiu com 16 pontos de quadra, velho. O cara que tava com a complicada missão de tentar marcar o nosso mano Kristaps Porzingis. Anthony Black, que tô gostando muito também do menino, velho. 4 de 8 de quadra, 11 pontos, teve boas defesas. Ele ajuda naquela agressividade, o moleque defende muito bem perímetro. Mas o time do Orlando ainda continua sendo horroroso quando é o arremesso pra 3. E não tem como você ganhar do Boston Celtics sem você ter um arremessador de 3 pontos. Os caras lá dentro do garrafão, colocando Porzingis, colocando Al Horford, colocando Jaylen Brown, Jason Tatum, Derek White, que são todos jogadores bons defensores, bons bloqueadores. O Derek White, inclusive, é o 4º líder de blocos na posição de guard. Então é muita gente pra poder contestar lá dentro. Por mais que tenha o Franz Wagner, o banqueiro, o cara que joga muito bem lá dentro, o Bitadze que incomoda no rebote ofensivo, ainda não faz tanta diferença assim se você não tivesse passando a quadra. E com o KCP terminando 0 de 6 pra 3 pontos, não tem como. Com o Franz Wagner terminando 1 de 7 pra 3 pontos, não vai ter como. Então, as minhas expectativas pro time do Orlando não foram supridas com os reforços que eles fizeram na equipe. Eu fiquei bem, assim, indignado com as performances tanto do jogo 1 quanto do jogo 2 do KCP. Teve um determinado momento da partida que eu vi que o Orlando tava largando o KCP na zona morta do lado contrário, porque sabia que ele não ia matar a bola. Ele já tava zerado. Inclusive, o único arremesso que ele converteu, que foi na meia distância, foi um tabelão que deu a impressão que ele errou o arremesso e ele matou. Então precisa de mais consistência dos jogadores veteranos e eles precisam encontrar um jeito de pontuar pra 3 pontos. O Cole Anthony mesmo, que fez um baita de um jogo 1, terminou zerado nesse jogo, tá ligado? Jogou só 5 minutos. Mas é isso, é uma série que não traz muito pra gente comentar Orlando e Celtics. Acho que agora, talvez dentro de casa, se nesse jogo 3 o Tatum ainda estiver de fora, talvez o Orlando Magic consiga abraçar uma vitória, até porque eles jogam já amanhã, né? É só a diferença de um dia, só de um jogo pro outro. Eles já jogam amanhã, dia 25, o próximo jogo. 109 a 100. E é isso. Celtics aí vai ganhar em 4 ou 5 jogos. Próximo jogo, Miami Heat e Cleveland Cavaliers. Assim, de todas as partidas que eu acho que vão ter daqui pra frente, essa foi a que o Miami Heat teve a maior chance de ganhar. Chegou a cortar a diferença no último quarto por 1 ponto. Chegou a ameaçar durante muitos minutos o Cleveland Cavaliers a menos de 2 dígitos. Tiveram 6 jogadores que passaram de 10 pontos, incluindo ele, né? O Prime Tyler Hero. Chegamos no auge da carreira do homem. Converteu 4 arremessos pra 3 de 11, 14 de 24 de quadra, 33 pontos, 5 assistências, 6 rebotes, jogando muita bola. Ben Adebayo, duplo-duplo de 11 pontos e 14 rebotes. Devin Mitchell tá fazendo o melhor playoffs possível. Eu não esperava isso do Devin Mitchell, sendo bem sincero. 7 de 9 de quadra, 2 de 4 arremessos para 3 pontos, com 18 pontos, 6 assistências, 1 roubo de bola e 1 rebote. Sempre muito presente na defesa de perímetro. Um baita de um jogador, mano. Eu sei que o Miami Heat sonhava com Donovan Mitchell, mas o Devin Mitchell tá vindo bem pelo que eles puderam fornecer pra essa equipe, né? O Andrew Wiggins teve uma partida mais abaixo, 3 de 10 de quadra, 10 pontinhos só que ainda sendo o principal defensor, saiu com 3 blocos. O Ben Adebayo tá praticamente fazendo um trabalho de armador nessa equipe. Saiu com mais assistências que o Devin Mitchell e mais assistências que o Tyler Hero. Mas ainda assim, o time do Miami faltou arremesso pra 3 pontos. Porque tirando o Haywood Highsmith, que converteu 5 de 6 pra 3 pontos, saiu com 17 pontos, partidaço
partidaça. E o Tyler Hero e o Devin Mitchell, podemos somar aqui Andrew Wiggins, Ben Adebayo, Nikola Jovic, Duncan Robinson, que é basicamente o melhor arremessador dos caras, e Kelly Ware, nenhum deles converteu mais do que uma tentativa para 3 pontos. Na verdade, se juntar todos esses nomes que eu falei, tivemos 5 arremessos de 3 convertidos de 25 tentativas. 5 de 25. Então, toda vez que o Miami chegava no placar, encostava ali para 3 pontos, para 2 pontos, para 1 ponto, a dobra do Cleveland Cavaliers ia sair em quem provavelmente ia pegar esse arremesso, que é o Tyler Hero, é o Devin Mitchell, é o Andrew Wiggins, é o Highsmith que tava quente na partida, e aí eles deixavam quem sozinho? Jovic. O Jovic ia lá, tijolava a bola. E aí depois que eles abriram uma vantagem, o Cavaliers, o Miami Heat correu atrás do prejuízo e chegou no último quarto, o Miami Heat ameaçando ali a virada, é aí que entrou o salvador Spider Mitchell. O homem terminou com 30 pontos. Dos 30 pontos, 16 ele fez no último quarto. 6 assistências, 6 rebotes, 1 roubo de bola. Também aquele grande salve pro Evan Mobley. Que temporada do homem, tá? Merece, acho que dos pivôs, assim, eu entregaria o prêmio de defensor do ano pra ele. Eu acho que ele foi mais consistente na defesa do que 21 partidas do Draymond Green, mas eu considero ainda o meu defensor do ano pessoal, assim, o Dyson Daniels. Mas enfim, 20 pontos pro homem. 1 roubo de bola, 1 assistência, 6 rebotes. 3 de 6 no arremesso pra 3 pontos, espaçando a quadra. Sim, ele que chegou na NBA, né, como se fosse um KD, um protótipo de KD, tá se mostrando agora. 7 de 10. Os 3 arremessos que ele errou foi apenas os 3 arremessos de fora dos 3 pontos, porque ele terminou 100% de dentro do perímetro, mano. Max Strus, 14 pontos, mano. Jarrett Allen, 9 pontos, 8 rebotes, uma assistência, um toco, um roubo de bola. 3 de 5 de quadra. Ele podia ter ido melhor pra 3 pontos, 2 de 8, mais 21 pontos, 9 assistências, 2 rebotes, jogou muito bem. DeAndre Hunter vindo da segunda unidade, 12 pontos. Baita defensor, 50% pra 3 pontos. Ty Jerome não fez a mágica partida que ele fez no jogo 1, né? Até porque repetir aquilo ali é uma noite a cada 10 dias, mano. Não tem como. Se ele tivesse fazendo isso toda noite, ele tava concorrendo com o Shai Gilgeous, né? O homem ainda saiu com 6 pontos, 3 rebotes. Cara, o elenco do Cleveland Cavaliers é muito mais coeso, muito mais defensor, mais versátil, tem muito mais opções em cada uma das posições da quadra. Então, se o Miami tinha capacidade de ganhar algum jogo, eu acho que foi essa partida que eles deixaram escapar, sabe? Chegar ali por 1 ponto, chegar por 3, talvez agora dentro de casa, se algum jogador for poupado do Cleveland, eles têm a possibilidade de roubar um jogo, o que eu achei que não aconteceria. Mas depois da performance de ontem, se conseguir dar uma acertada na mão, como por exemplo, os caras terminaram convertendo 16 bola para 3 de 45 tentativas, erraram 4 lances livres, cometeram 13 turnovers. Se conter no erro, né, já que não conseguiu forçar o Cleveland Cavaliers a mais de 8 erros, dá pra sonhar com uma vitória. Não é algo que eu espero? Não. Ainda continuo sustentando que vai ser 4-1 Celtics e 4-0 Cavs? Continuo. Mas eu gostei, pelo menos da disposição, da vontade, da presença de quadra que os jogadores do Heat entregaram nesse jogo 2, velho. Agora, o jogo fatídico. O jogo que, ó, pra começar já legal, eu vou mostrar aqui um compilado de toda a fisicalidade que esse jogo teve. Foi Draymond Green contra Dillon Brooks, os dois vilões da NBA. Foi Draymond Green contra Fred VanVleet. Foi Draymond Green contra Amen Thompson. Note um padrão aqui, né? O Draymond Green tá em todas. Foi Draymond Green contra Jalen Green. E assim, o do Jalen Green eu ainda falei, velho, o moleque veio pro jogo 2, sabe? Dá esse chega pra lá no Draymond Green. Não é todo jogador ali do Rockets que teria essa coragem, né? Mas por respeito à história do cara e a todos os problemas que ele já causou dentro de quadra. Enfim, tava sobrando braço pra todo lado. O Stephen Curry teve uma das noites onde ele foi mais abraçado na vida dele. Eu acho que ele nunca se sentiu tão amado por um time na NBA. Porque, irmão, todo mundo queria um pedacinho do Stephen Curry, velho. Todo mundo trocava a marcação pra cima dele e agarrava e puxava e arranhava e falava, irmão, você hoje é meu. Me dê, papai. Mais uma vez, a tática do nosso mano Emil Doc. Ele é gênio. Eu acho que a galera esquece que em 2022 ele já teve uma boa amostra do que Stephen Curry era capaz, do que o elenco do Warriors era capaz, né? Aquele fatídico Boston Celtics perdendo nas finais da NBA, antes dele ser um pouco mais especialista em, como que podemos dizer, em staff do Boston Celtics e ele ser demitido. Mas ele já tem uma boa memória de como é jogar contra o Steve Kerr, como é jogar contra aquele elenco, como é ser torturado pelo Stephen Curry. Então ele fez tudo o possível para evitar que o melhor jogador do time deles se crescesse na partida. Eles iam deixar de tudo, mano. Qual que foi a ordem? Larga o corner do lado contrário e toda vez que o Stephen Curry pegar na bola e tiver um corta-luz, vai ter dobra. Se ele bater pra dentro, vai ter dobra. Se ele tiver fora da bola e receber um corta-luz fora da bola, troca todos os corta-luzes porque alguém vai ter que estar 100% do tempo colado nele. E a defesa pressionada no Stephen Curry deu muito certo. Stephen Curry saiu com 6 turnovers. E assim, numa partida ruim do Steph, ele ainda fez 20 pontos, ainda entregou 9 assistências, roubou a bola uma vez, deu um toco, pegou 5 rebotes, terminou 4 de 9 para 3 pontos, 6 de
15 de quadra. Então, a defesa foi melhor, só pelos números já dá pra perceber, que eles conseguiram forçar mais erros do Stephen Curry também na hora de finalizar no aro. Aquilo que ele fez no jogo 1 não deu pra repetir porque a defesa começou a trocar antes, começou a dobrar antes, começou a incomodar ele antes que ele conseguisse sair da ajuda pra ir finalizar, né? Porque o medo maior é ele arremessar pra 3. Só que aí quando ele tentava bater pra dentro, ainda assim alguém incomodava. Uma dobra, uma situação de rotação muito rápida do time do Houston Rockets. E a defesa do Houston foi muito bem nesse jogo. Porque, cara, no jogo 1, a gente teve um jogo total meia quadra, sabe? Os dois times praticamente defesas postadas, aquela agressividade, um jogo mais lento. No jogo 2, o Houston falou, irmão, esquece aquele jogo 1. A gente é um time mais jovem, que corre mais, que é mais físico, e a gente precisa aproveitar o quê? Contra-ataque. Porque no jogo 1 foi 16 pontos de contra-ataque do Golden State contra 4 pontos de contra-ataque do Houston Rockets. Nesse jogo 2, inverteram os papéis. O Houston Rockets pontuou muito de contra-ataque, jogou muito na transição, forçou muitos erros de todo mundo do Golden State. Só que o jogo foi definido, na minha opinião, aos 8 minutos de partida. Tivemos 8 minutos apenas de Jimmy Butler dentro de quadra, na qual aconteceu o fatídico lance, na qual ele quicou no chão, mano. Foi muito feio, ele caiu de lomba, assim, de cox, e o bicho bateu no chão 2 vezes, inclusive. E se você olhar bem esse lance, teve até gente falando que foi proposital que o Amen Thompson fez. Eu acho que não, porque eu tô vendo ali, antes de acontecer o lance, um empurrãozinho do Draymond Green na disputa do rebote com o cara. Então ele sim perdeu o equilíbrio e acabou encontrando com o Jimmy Butler no ar. Só que essa cena, além de ser muito chocante, de você falar assim, nossa, não, pode ter definido a série. Eu não ficaria espantado agora se o Rockets ganhasse de 4-1, infelizmente. Por quê? Tem uma estatística na NBA chamada Net Rating. Eu não sei se vocês conhecem essa estatística. E o Net Rating é exatamente o seguinte, é a classificação líquida que mede a diferença de pontos entre uma equipe ou jogador por 100 posses. Basicamente mostra o quanto um time é melhor ou pior quando um jogador está em quadra comparado às suas classificações ofensivas e defensivas. E por que o Net Rating nesse momento eu estou citando e é tão importante? Porque o Jimmy Butler jogou apenas 8 minutos. Ele fez 3 pontos, pegou 2 rebotes e terminou 1 de 2 nos field goals, nos arremessos de quadra. A partir daquele momento, eu acho que o maior pesadelo do Curry aconteceu, porque o maior problema do Golden State era quando o Curry não estava em quadra, e quem resolveu isso foi a chegada do Jimmy Butler, tanto que eles abriram mão de um pouquinho de profundidade, digamos assim, né? Perdeu o Andrew Wiggins, perdeu o Kyle Anderson, perdeu alguns jogadores assim que davam um pouco mais de volume de substituições, né, de rotação, para poder trazer um cara que resolvesse o problema de quando o Curry não estava em quadra. Porque até o Draymond Green estando em quadra, com alguns calouros, como foi em determinados momentos que tava ali, Kenton Post, Gary Payton, Moses Moody, Brandon Podjemski e Draymond Green, ele sozinho não consegue organizar bem quanto se tivesse ele e o Jimmy Butler. A adição do Jimmy Butler proveu para esse time do Warriors que eles nas últimas 21 partidas se tornassem o time número 1 em roubo de bola, número 1 em defesa da liga, número 1 forçando erros do adversário, eu posso estar enganado, mas tem umas 4 ou 5 estatísticas que a defesa deles se tornaram acima do OKC durante 21 partidas. A defesa do OKC ainda continua sendo a melhor do campeonato, mas nas últimas 21 a do Golden State superou, por conta da adição do Jimmy Butler. Aquele lance que lesionou ele trouxe o maior pesadelo à tona do Curry, que é ninguém para cobrir ele quando ele estiver de fora e ninguém que possa causar um impacto significativo no jogo de 1 contra 1 quando o Curry tá recebendo dobra de marcação até mesmo quando ele tá sem a bola. Então a partir daquele momento, sem o Jimmy Butler, foi um terror pro Golden State. O Houston Rockets chegou a abrir 20 pontos de vantagem, ainda na primeira metade do jogo. E outra coisa, lembra do net rating que eu falei? Por que é tão importante eu citar? Porque quando o Stephen Curry estava em quadra, o net rating do time do Golden State foi -5. A diferença ofensiva para defensiva comparado com o time do Houston Rockets estava em -5 pontos. Eles estavam perdendo teoricamente por 5 pontos. Os 11 minutos e meio que o Golden State ficou sem Stephen Curry e sem Jimmy Butler, o net rating foi -48. Eles perderam durante 11 minutos e meio por uma diferença de 48 pontos assim, referente a ataque e defesa comparado com o time do Houston Rockets. Vocês têm noção do quanto isso é preocupante para o Golden State? Ainda mais sem o Jimmy Butler, porque a lesão que ele teve foi uma contusão pélvica. A primeira notificação que eu lembro de ter lido ali foi pelvic contusion. Eu acho que eu falei certo. Sendo que ele bateu o cox, machucou a pelvis. E essa lesão, a última vez que eu me lembro de algum jogador tendo uma contusão pélvica, o cara ficou pelo menos uma semana de fora. É uma lesão pequena, entre aspas, mas que deixou o cara de fora uma semana. Na primeira rodada dos playoffs, uma semana é praticamente um mês. Porque se o Jimmy Butler ficar uma semana de fora agora, ele vai perder o jogo 3, o jogo 4 e o jogo 5 só volta no jogo 6. Então, sem o Jimmy Butler, o time que eu vi do Golden State ontem em quadra perde
pro Houston Rockets as próximas 3 partidas, mesmo estando dentro de casa. A não ser que o Stephen Curry, que eu não duvido também, faça tipo uma partida de 40 pontos. Alguns créditos precisamos entregar aqui, como Draymond Green, pelo maior número de confusões, 5 turnovers. Olha como o time é desorganizado quando tá mesmo um veterano como o Draymond Green sozinho em quadra com calouros, né? 5 turnovers, 8 pontos, 1 toco, 3 roubos de bola, 1 assistência, 5 rebotes. Ainda concluiu 2 bolinhas pra 3 pontos. Moses Moody, 12 pontos, 1 bloco, 1 roubo de bola, 1 assistência, 3 de 6 pra 3 pontos. Moses Moody também teve uma partida até que ok. Forçou um pouco algumas jogadas, mas beleza. Agora, ele. A gente precisa falar aqui do rapaz que jogou 14 minutos e decidiu se juntar ao Kyle Kuzma como o maior fazedor de cardio de playoff. Irmão, Brandon Podiems jogou 14 minutos, terminou 0 de 5 dos arremessos de quadra, 0 de 2 para 3 pontos, 0 rebotes, 0 assistências, 0 roubo de bola, 0 toco, 0 turnover também pelo menos, 0 faltas, menos 11 de plus-minus. Podiems que viu o jogo de dentro da quadra. Ele viu o jogo de um camarote premium. Kenton Post, 50% para 3 pontos, converteu 4 bolas, terminou com 12 pontos, só que a defesa dele para cima do Alfred Sengun não funcionou em nada. Buddy Hield, 5 pontinhos, faltou do homem. Kevin Looney, não vou culpar o Kevão, ele tava ali ainda disputando, pegou rebote ofensivo, jogou ok. Gui Santos, jogou 10 minutos, ainda entregou 3 pontos e uma assistência, um rebote, tentou só uma bolinha pra 3. Pat Spencer, eu acho que foi o melhor jogador vindo da segunda unidade de todo o Golden State. Ele que eu vi até uns comentários durante a partida que parecia um jogador random gerado pelo 2K que tá entrando em quadra com a camiseta de número 61. Eu até achei engraçado esse comentário. Ele terminou com 11 pontos, converteu uma bola pra 3 de tabelão, 5 de 7 dos arremessos de quadra, ainda entregou 2 assistências, pegou 3 rebotes. Mas o time do Golden State não tem a menor chance, na minha humilde opinião, contra o Rockets, contra a forte defesa do Rockets sem o Jimmy Butler. Agora, pelo lado do Rockets, a partida foi 109-94. Eu não sei se vocês se lembram do que eu tinha falado, do que faltou pro Houston Rockets no último vídeo. No primeiro jogo do Batman e Robin, né? O destaque do Jimmy Butler e o Stephen Curry. Faltava um nomezinho que tava há 5 partidas fazendo menos de 10 pontos, tendo uma partida que ele saiu com 2 pontos no final da temporada contra o Denver Nuggets. Faltava Jalen Green. Cadê o Jalen Green? Desaparecido Jalen Green. Ele apareceu. Eu espero que ele não oscile mais tanto quanto ele fez nessas últimas 5 partidas que ele atingiu o fundo pra essa partida estourar. Eu espero que ele não faça mais essa oscilação, senão o Houston Rockets vai acabar sentindo e pode perder pro Golden State, tá? Mas com o Jalen Green, igual ele fez na noite de ontem, 38 pontos. O jogador mais jovem da história do Houston Rockets a fazer mais de 35 pontos. 3 roubos de bola, 6 assistências, 4 rebotes, sendo muito agressivo, pegando bastante contra-ataque, terminando 13 de 25 de quadra, mas calma, ele terminou 6 de 8 de dentro do perímetro. O problema dele foi arremessar para 3 pontos. O homem tentou 18 arremessos para 3 pontos, o que eu não sou muito fã desse volume todo para matar 8. Apesar que foi 44%. Então, tipo assim, foi um volume muito grande? Foi. Mas mostrou que não tinha quem arremessasse, não tinha uma melhor opção. Fred VanVleet mesmo terminou 1 de 7 para 3 pontos. Então, meio que foi necessário esses 18 arremessos para 3 pontos. E ele foi o cara que conseguiu igualar a marca de James Harden. O último cara a conseguir converter 8 bolas para 3 pontos num playoff pelo Houston Rockets foi James Harden. E outro agora, o Jalen Green. Então, essa partida, ele foi dominante. Ele foi muito bem. O Dillon Brooks, ele tem ali o seu mérito nessa partida. Incomodou muito o Stephen Curry. Terminou com 16 pontos, 3 rebotes, matou 2 bolas para 3. Teve até algumas posses em que o Houston Rockets ficava preso sem conseguir criar o ataque, entregava na mão do Dillon Brooks, ele forçava um arremesso pra cima do Draymond Green e convertia. Inclusive teve até um empurrão, um encontrão deles dois que foi falta de um deles. Tyrese Eason, 2 de 2 para 3 pontos, 14 pontos. Alfred Sengun, o Baby Jokic, 17 pontos, 7 assistências, 2 roubos de bola, 16 rebotes, sendo 6 ofensivos. O garrafão do Warriors estava uma mãe. Steven Adams, a contribuição do Aquaman não entra nas estatísticas. O cara incomodou muito na dobra, saiu com 3 rebotes apenas, mas só que a presença dele, dando aquele encontrão, porque ele é um cara muito forte, é muito absurda. Amen Thompson, é o Amen Thompson, né? Um dos melhores defensores de perímetro da liga, ainda terminou com 11 pontos, pegando ponte aérea do Baby Jokic. Jabari Smith, jogou 16 minutos, nem vi ele em quadra quase. Terminou com 5 pontos ainda, 5 rebotes. Converteu uma bolinha pra 3. Mas o jogo mesmo foi Alfred Sengun e Jalen Green. Os dois carregaram a partida. Dillon Brooks, Amen Thompson e Tyrese Eason acompanharam os bons momentos e aproveitaram as melhores oportunidades quando esses dois forneciam um certo espaçamento na quadra. Jalen Green terminou com 2 assistências no último jogo. Ele ficando com mais tempo com a bola na mão do que todos os armadores. Agora veio pra achar o jogo dos companheiros. Terminou com 6 assistências. Então faltava esse jogo. Faltava o Houston Rockets impor a ofensividade que eles tinham. Jogar muito bem no contra-ataque, jogar físico na defesa, pegar brecha na defesa com cut, porque também não é o ponto mais forte dessa equipe matar a bola pra 3. Apesar de que, em uma noite em que até o Alfred Sengun matou bola, o Jalen Green
fez chover, né? Chutou 18, mas pelo menos fez 8. Eu acho que esses foram os diferenciais. O volume de bola pra 3 que eles converteram. Que também, se o Jalen Green errasse mais do que ele errou, eles tinham o risco de perder, mesmo o Golden State estando sem o Jimmy Butler. Mas deu certo. O importante é que deu certo. E a defesa que eu vi ontem do Houston Rockets, eu sinto muito, time do Golden State, mas é possível que vocês sejam eliminados em 5 jogos, sabe? Houston em 5. E a cereja do bolo pra mim, que eu não ia deixar de citar isso aqui, foi o Fred VanVleet sendo esbarrado pelo árbitro e ainda por cima dando uma técnica nele, fazendo sinal de falta técnica. Isso aqui, mano, foi o supra-sumo do Shekafu durante os 2 últimos minutos do jogo, velho. Foi lindo. Até o árbitro entrou na fisicalidade do game. Mas lembrando que essas são as minhas observações. Esse vídeo já ficou maior do que eu esperava. Tem algumas pessoas que vão gostar, outras não. Vai ter a tropa do vídeo longo do Guibeira, né? Eu sei que vocês estão aí sempre comigo, seus lindos, tamo junto. Gostaria de mandar um grande salve pro meu mano Vinícius Rolo 5124, que há um mês atrás mandou um Super Tanks. Eu nem sabia que vocês mandavam Super Tanks nesse canal aqui, velho. Gui, aproveitando o tema, acho que o Golden State tá subindo na tabela também por causa daquele rodízio insano no começo da temporada. Obrigado pelo canal. Eu acho que o Golden State veio bem, mano, respondendo agora meio tarde, mas sem o Jimmy Butler tá parecendo o time de antes da troca do Jimmy. Então isso é muito preocupante. E meu mano Marcos Barbosa, pelo vídeo do Kawhi, do Robozão, devemos desculpas ao Robozão, mandou um 2x1, valeu demais. Valeu demais, meu querido. Se você quiser fazer alguma pergunta, receber um salve especial, pô, manda no valeu demais aí. Eu nem sabia que a rapaziada utilizava desse recurso no meu canal, mas fiquei muito feliz, velho. Tamo junto aí de verdade, velho. Obrigadão. E se você ficou até aqui, significa que você gostou do vídeo, então se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, já vai estar me ajudando demais a manter este projeto de pé. Se quiser ajudar mais diretamente, entre para a família de membros, que concorrem todos os meses a um sorteio. Ou vai ser um Pix misterioso, ou vai ser algum item que eu tenho, que eu ganho aqui das marcas que me enviam. Por exemplo, mês passado foi um boné da Mitchell & Ness. Esse mês foi um Pixão. Mês que vem eu ainda não sei. Então, entra para a família de membros que você vai estar concorrendo, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou! I live in a constant state of fear and misery. Do you miss me anymore?